Vamos lá, dando sequência ao nosso curso aí, iniciando aí com integração contínua, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o que é integração contínua, tá ok? Nas palavras de Martin Fowler, que escreve bastante sobre integração contínua aí, né, no livro que ele fala no seu famoso blog, que ele tem lá no site Martin Fowler, certo? A integração contínua é uma prática de desenvolvimento de software onde os membros da equipe integram seu trabalho frequentemente, pelo menos uma vez por dia, conduzindo a múltiplas integrações por dia. Cada integração é verificada por uma construção automatizada, que inclui os testes, para detectar erros de integração o mais rápido possível. Muitos times encontram nessa abordagem uma redução significativa dos problemas de integração e permite à equipe desenvolver um software coeso mais rapidamente. Olhando nessa frase aqui, a gente tem algumas coisas aqui que são importantes de saber. Por exemplo, cada integração é verificada por uma construção automatizada. Essa construção automatizada é basicamente o que a gente vai fazer aqui nesse curso, certo? A gente vai criar um sistema para fazer uma construção automatizada do software, tá bom? Para detectar os erros de integração o mais rápido possível, tá? Também a gente fala aqui sobre times, né? Muitos times encontram nessa abordagem uma redução significativa dos problemas de integração. Mas o que são esses problemas de integração? Tá ok? Vamos falar um pouco sobre isso. Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem, porque ela fica mais simples de entender através dessa imagem aqui. Aqui a gente tem um ambiente comum, né? um overview, uma visão geral comum de um ambiente de integração contínua. Então, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem os desenvolvedores desse lado aqui. Isso aqui é uma equipe de desenvolvimento. A integração contínua, ela é implantada, né, para times de desenvolvimento de software, pessoas que estão desenvolvendo software ali em equipe. Tá? Não faz muito sentido você desenvolver um ambiente de integração contínua para um software onde uma só pessoa vai desenvolver. Geralmente você vai desenvolver ali para uma equipe com muitas pessoas. Por quê? Porque a integração contínua ela visa justamente ela visa automatizar a construção do software de forma que você consiga criar padronizações, né, do desenvolvimento do seu código, métricas do seu código, por exemplo, a cobertura de testes do seu código, né, você pode criar políticas, né, com essas métricas aí, e o sistema de integração contínua vai garantir que essas regras estão sendo seguidas. Então, os desenvolvedores aqui, eles trabalham no projeto de software e esses desenvolvedores diariamente fazem commits ali para o repositório de controle de versão. Tá? Então, o desenvolvedor ele encontra um defeito que ele corrige, ele faz um commit lá para o servidor de controle de versão, ele desenvolve uma nova funcionalidade, ou implementa alguma coisa nova, certo? Ele vai fazendo isso diariamente ele vai fazendo commits dessas novas modificações ali para o repositório de controle de versão. Esse repositório de controle de versão, aí no qual a gente usa, por exemplo, o GitHub, né, para servir como repositório de controle de versão, quando um desenvolvedor, o desenvolvedor 1 commita algo, para o desenvolvedor 2 conseguir commitar algo, é bom que ele pegue as últimas modificações do repositório de controle de versão. Porém, se o desenvolvedor 1 commita alguma coisa problemática no repositório de controle de versão, quando o desenvolvedor 2 pegar essas modificações, ele pode pegar esse problema para ele também. Consequentemente, isso atrapalha o trabalho dele. Tá? Então, o sistema de integração contínua, ele vai garantir que, se existem erros de integração, a gente vai conseguir monitorar isso. Então, o que acontece? O servidor de integração contínua, ele fica fazendo pull nesse repositório de controle de versão em intervalos de períodos que são configuráveis. No nosso projeto aqui, por exemplo, a gente vai configurar para cada 1 minuto. O servidor de integração contínua vem aqui no repositório de controle de versão e pegue todas as modificações do código que teve aqui. Certo? Então, esse servidor de integração contínua, ele vai rodar os scripts de integração contínua. O que ele vai fazer? Ele vai compilar o código-fonte, ele vai executar testes, ele vai gerar relatórios, vai disponibilizar a versão, ele vai fazer todo o processo de construção desse software aí, tá ok? E o resultado desse processo de construção do software vai ser disponibilizado num mecanismo de feedback, tá? Que vai apresentar as métricas do código, as features de execução de testes, os diagramas de classes, os builds que ocorreu com sucesso, se ocorrer problema vai colocar nesse mecanismo aí, para que os desenvolvedores possam monitorar através desse mecanismo a saúde, a qualidade do software.
Tá? Então, na integração contínua, você vai trabalhar a integração contínua para times, para equipes de desenvolvimento. Tá, ok? Você precisa ter um repositório de controle de versão, tá, ok? E o servidor de integração contínua vai estar em cima desse repositório de controle de versão. O fato de você ter um servidor de integração contínua, a gente fala que esse servidor ele tem que ser à parte, ele tem que ser uma máquina específica para isso. Por quê? Para ele não ter os vícios de ambiente de desenvolvimento. Na empresa que eu trabalhava, na empresa que eu trabalho, por exemplo, com desenvolvimento de software, antes da gente começar a trabalhar com a prática de construção contínua, quando a gente fechava um ciclo de sprint, tá, ok? Um desenvolvedor ia lá na máquina dele e fazia a construção total do projeto do software e disponibilizava os instaladores num servidor de HTTP, né, um servidor web ali, tá? Para que o pessoal do suporte, o pessoal que trabalhava com a implantação e as atualizações do sistema, baixasse desse servidor HTTP esses códigos compilados e colocasse no ambiente do cliente. Só que isso era um problema sério, porque, vamos supor, às vezes uma função, uma implementação, ela funcionava no ambiente do desenvolvedor porque os arquivos de configuração estavam lá, porque os arquivos de teste, os testes, às vezes conseguiam fazer conexão com o banco de dados, né? E aí, para você usar um teste de unicidade, você precisa dessa conexão, né? E aí, se você não tem essa conexão, provavelmente aquela feature vai falhar. Então, a gente fala para que o ideal é que você tenha um servidor de integração contínua e que esse servidor seja um ambiente limpo, tá? A gente vai construir esse ambiente limpo aqui, tá, ok? Para que ele consiga executar os testes simulando o mais próximo possível uma máquina do cliente. Tá? E a gente consiga detectar esses problemas antes, né, de que ele vá para o ambiente lá do cliente. Então, isso aqui é um processo comum aí na integração contínua. Desenvolvedores combitam código, né, no servidor, no repositório de controle de versão. O servidor de construção de integração contínua, ele vai fazer o pull desse código aqui, das modificações desse código, vai executar os scripts de construção, tá, ok? E vai gerar os relatórios de feedback aqui. No nosso ambiente, o que vai ser? A gente vai ter um desenvolvedor, que no caso sou eu que vou estar desenvolvendo o projeto aqui, e eu vou fazer o commit aqui no servidor, no repositório de controle de versão, usando o Git. Então, eu vou usar o Git para fazer os commits aqui. Esse servidor aqui vai ser um GitHub, vai ser lá no GitHub, vai ser um projeto que tem lá no GitHub, tá, ok? E aí a gente vai disponibilizar o código desse projeto que eu estou desenvolvendo aqui lá no GitHub. Tá, ok? A gente vai criar uma máquina local e essa máquina local a gente vai colocar aí o servidor de integração contínua, que vai ser o Jenkins. Tá? O Jenkins vai estar nesse servidor de integração contínua e o script que ele vai utilizar aqui para construção vai ser o script do Maven, né? Vai ser o MVN lá, né? Os comandos NVM lá, né? Os comandos de limpar o ambiente, fazer os testes e fazer o build ali, né? Fazer a instalação do software, fazer o build do software ali, tá, ok? Esse mecanismo vai rodar e a gente vai ver através do interface do Jenkins aqui o resultado da compilação desse código. Tudo bem? Isso é o que a gente vai mostrar aqui para vocês. Quando a gente fala de integração contínua, a gente também vai ouvir outros termos também, como deployment contínuo e entrega contínua. E aí, quando você vai ler sobre essas coisas aí, a gente acaba se confundindo. O que é integração contínua? O que é deployment contínuo? O que é entrega? O que essas coisas têm a ver uma com as outras? O que diferencia uma coisa da outra, né? Então, aqui eu vou dar um pequeno resumo do que é a diferença de cada um, tá? Começando pela integração contínua. A integração contínua é a base para você conseguir implementar o deployment contínuo e a entrega contínua. A integração contínua é uma metodologia que visa a integração entre os membros da equipe de desenvolvimento. O trabalho de um refletindo o trabalho de outro. Então, o que a integração contínua é? A integração contínua é a maneira, você constrói o seu software continuamente para integrar o trabalho da equipe, ou seja, todo mundo da equipe de desenvolvimento, os desenvolvedores ali, eles estão trabalhando, eles estão submetendo códigos ali para o servidor de controle de reversão, né? E a integração contínua vai garantir que os desenvolvedores trabalhem, façam o trabalho dele de uma maneira mais alinhada com a estratégia de negócio ali, com a estratégia de desenvolvimento, com as políticas definidas para o desenvolvimento, de padrão de projeto, de padrão de escrita de código, né, de cobertura de testes, por exemplo. Então, a integração contínua vai garantir que os desenvolvedores trabalhem ali na mesma linha de raciocínio, tá? A integração contínua é voltada para a equipe de desenvolvimento, tá bom?
Um benefício que você vê através da integração contínua, e esse é um benefício mais direto, é quando você, por exemplo, está com uma equipe nova, que um membro novo chega na equipe de desenvolvimento. Se você não tem integração contínua, provavelmente esse novo membro que entra na equipe de desenvolvimento, ele vai ficar inseguro ali de fazer commits no código, de trabalhar, de colocar, né, de mandar as modificações que ele faz, os códigos que ele escreve, né, as funções que ele desenvolve, ele vai ficar inseguro de mandar porque ele não sabe o quão isso vai impactar. No outra mão, a gente tem a equipe que já sabe, que já conhece ali a metodologia de desenvolvimento, ele fica inseguro às vezes quando um desenvolvedor novo entra na equipe, né, porque não sabe, não tem como verificar se o trabalho que aquele cara vai submeter ali ao repositório de versão vai impactar negativamente o software ou não. Isso não tem nada a ver com a capacidade do desenvolvedor que está entrando na equipe, mas sim o conhecimento de negócio que o cara tem. Às vezes ele faz uma implementação, a implementação está linda, mas não atende ali ao processo de negócio que o software pretende resolver. Tá? Então, quando você tem um ambiente de integração contínua, essa insegurança deixa de existir, porque se o cara comita alguma coisa que de alguma forma não está alinhada com o processo de negócio, o servidor de integração contínua vai falar que aquilo ali teve uma falha, quem que foi que executou aquela falha, né? Qual o ponto da aplicação falhou, certo? Para que toda a equipe consiga ali resolver esse problema o mais rápido possível, sem deixar que isso vá para o ambiente do cliente. Na outra via, a gente vai falar de deployment contínuo. O deployment contínuo é uma metodologia para automatizar a implantação do software desenvolvido em um ambiente de produção e homologação a cada modificação. Então, o deployment contínuo é um nível acima da integração contínua. Tá? O que o deployment contínuo faz é automatizar o processo de implantação. Então, quando alguém submete alguma modificação do software, vai acontecer o processo de construção do software lá pelo processo de integração contínua. Tá? Então, o projeto do software vai ser compilado, vai ser construído, né? Vai ser feito o build desse software aí, e no final desse build vai gerar os artefatos ali de software, né, os artefatos prontos. Então, se você estiver desenvolvendo um projeto Java, vai disponibilizar lá o .jar, certo? Se você estiver desenvolvendo um projeto Java Web, vai disponibilizar o projeto .war lá, o war, né, do projeto Java, certo? Então, o que o deployment contínuo faz? Ele vai pegar esse resultado, né, ele vai pegar esse artefato de software produzido ali pela construção do projeto, certo? E vai implantar isso no ambiente. Você pode pensar, por exemplo, imagina que você tem um WAR, certo? Você está desenvolvendo um projeto web ali, que quando você compila ele gera um WAR, certo? E o que o deployment contínuo vai fazer é pegar esse WAR e fazer um hot deploy, por exemplo, um Tomcat no ambiente de homologação ou produção e disponibilizar esse projeto aí para que ele seja usado, né? Então, se você estiver desenvolvendo um projeto web, você vai disponibilizar ele lá num servidor, onde esse servidor web vai estar pronto para ser utilizado lá, né? Para as pessoas acessarem e fazerem os testes, tá bom? O deployment contínuo, então, é fazer a construção do projeto e automatizar o processo de implantação desse software no ambiente desenvolvido, tá ok? A entrega contínua, nesse caso, já é a evolução do deployment contínuo. E a entrega contínua fala que é a capacidade de colocar em produção o software funcional a cada modificação no código do produto. Então, quando você fala em capacidade de colocar em produção, quer dizer que você tem um processo de construção, de desenvolvimento do software tão bem desenvolvido que se você faz o build do seu software e ele passa por todo o processo de testes automatizados, né, de verificação de código, da compliance daquele código, né, da adequação que aquele código tem aos bons padrões de desenvolvimento. Então passa por todo o processo de construção automatizada e verificação que um servidor de integração contínua pode fazer, certo? Você tem a capacidade de colocar aquele software em produção. Você pode colocar aquele software em produção sem medo de que, por exemplo, tenha impactos negativos no ambiente do cliente, que as coisas que estavam funcionando antes deixem de funcionar. Então, com a entrega contínua, você tem essa capacidade de colocar em produção. Veja só que você está falando que você tem a capacidade de colocar em produção. Isso não quer dizer que você vai colocar em produção a cada modificação. Até porque o cliente não se sentiria à vontade. Vamos supor que você tem uma equipe lá com 10, 15 desenvolvedores, né? E esses desenvolvedores, a cada 10 minutos, um desenvolvedor vai lá e faz um commit de alguma coisa, né? Imagina se o ambiente do cliente atualizar a cada 10 ou 15 minutos.
Para o cliente é meio ruim, porque às vezes pode ficar caindo o software lá o tempo todo, né? Então, se você não tiver uma metodologia de balanço de carga ali, por exemplo, né? Você pode ter impactos negativos. Então, a entrega contínua, eu falo, você tem a capacidade de colocar em produção. Isso não quer dizer que você necessariamente precisa colocar em produção, tá ok? Inclusive, na entrega contínua, a gente costuma falar que você, quando vai fazer entrega contínua, lá, né, você pode fazer esse processo de colocar isso em produção de uma maneira até manual, tá? Mas isso é uma discussão muito maior aí, né? Mas o que você precisa saber é que a entrega contínua é isso, é a capacidade de colocar em produção software funcional a cada commit que você faz no seu código fonte lá, tá ok? Para finalizar aqui, eu vou dar duas sugestões de leituras para vocês, de dois livros que eu li, que eu usei de base para construir esse pequeno projeto aqui, e eu acho interessante que vocês leiam aí se vocês se interessarem pelo assunto. O primeiro é o livro Continuous Integration, que foi escrito ali por Paul M. Durwell, né, e com Steve Mathias e Andrew Glover, certo? Eles se basearam nos trabalhos de Martin Fowler e de Paul Julians também. É um livro muito bom que fala sobre as características da integração contínua, os benefícios. Esse livro, Continuous Integration, é um livro mais teórico, ele não tem muita coisa lá de implementação não, mas para você conhecer a integração contínua, as características da integração contínua, os benefícios que a integração contínua traz para o seu projeto, é um excelente livro para ser lido. Tá? Na outra mão também, outro livro que é muito bom e que eu também usei de base para fazer esse projeto aqui é o Jenkins, o Guia Definitivo, né, que foi escrito ali por John Ferguson Smart. Essa deve ser a pronúncia do nome dele. Então ele vai falar sobre a integração contínua utilizando o Jenkins, né? Então ele vai fazer realmente o processo de implantação do Jenkins em um ambiente de integração contínua. E esse livro é um livro bastante prático, certo? Ele vai usar mais ou menos a metodologia que eu estou usando nesse slide aqui. A gente vai mostrar a coisa na prática e vai tentar explicar o conceito depois. Então é um livro muito bom. Não é um livro grande de se ler, acho que ele deve ter lá umas 120, 150 páginas, né? Mas é um livro bem prático mesmo. Tá? Então deixa essas duas sugestões de leitura, se você interessar em aprofundar pelo assunto. É umas leituras bacanas de se ter aí, tá ok?